Voltamos, primeiro ano, para mais uma aula de filosofia. Lembra do nosso ponto de interrogação? O que são perguntas? Para que servem as perguntas? Pois é, muitas perguntas se fazem em filosofia, sabia? Então, nós ainda vamos continuar com esses pontos de interrogação, com as perguntas. Para que servem as perguntas? Vocês lembram também que eu falei de um pintor muito famoso, Van Gogh, né? Esse pintor, ele usava uma técnica muito legal, que era óleo sobre a tela, para as telas dos quadros dele ficar sempre, né, ativo, sempre vivo, vívido, né? E ele é um pintor que ele desenhava autorretratos, dependendo do pensamento. Ele também desenhou um autorretrato muito famoso que foi os girassóis, né? Os girassóis, não o girassol. É os girassóis, que ele desenhou vários girassóis. Amarelo, tudo amarelo. Foi, me lembro agora, eu estou lembrando. Então, ele fez essa obra, né? Muito bonita, que foi vários girassóis. E vocês sabem que os girassóis, quando o sol se põe, ele se fecha. E quando o sol nasce, ele se abre todo virado para o sol, né? Porque é uma planta diurna, certo? Não é uma planta noturna. Então, o Van Gogh ele tem muitas obras de arte. Fora os seus autorretratos, ele tem outras obras de arte, tá bom? E no nosso livro de filosofia 258, nós vamos falar com a lupa na mão. Nós vamos iniciar com a lupa na mão. De, to de todas as perguntas feitas sobre a obra de Van Gogh, escolha a que mais despertou a sua curiosidade para saber a resposta. Depois que descobrir, faça um registro, escrito ou desenhado, inspirado na obra de Van Gogh. Você pode desenhar, como eu acabei de ver, os girassóis, né? Você pode desenhar ele, ele se desenhava muito, ele se questionava muito, ele pensava muito, né? Aquele cabelinho vermelho dele, chapéu de palha. Tem até uma obra dele, Van Gogh e seu chapéu de palha. Tá bom? Então, você vê aí o que foi que você mais gostou e desenha. Aprendendo brincando. O menino está cheio de ponto de interrogação. Ele está cheio de dúvidas. Porque quando aparece um ponto de interrogação desse, gente, ou é uma pergunta ou é uma dúvida, né? Jogo das perguntas. Para começar nossa brincadeira, vamos fazer o jogo das perguntas. Pense em alguma coisa legal sobre você para contar aos seus colegas. Agora, conte em forma de pergunta, como se o ponto de interrogação estivesse em sua história. Por exemplo, quem sabe, quem sabe a minha brincadeira preferida, né? Vai ser divertido. É tipo assim, você tem uma brincadeira preferida, vai perguntar ao seu amigo, quem sabe a minha comida preferida, né? Quem sabe a hora que eu durmo. E aí você vai criando. Fazer perguntas. Pergun Perguntar coisas sobre o mundo é algo saudável e muito importante. Sabe por quê? Porque através das perguntas que nós fazemos, crianças, que nós entendemos como é o mundo, é que nós aprendemos bastante. Então, fazer pergunta é muito interessante, é muito bom. Então, façam perguntas, tá bom? Pode até ser uma forma de construir um mundo melhor para todos. Você já parou para pensar nisso? E fazer perguntas? Nós podemos mudar o mundo, construir o mundo de outra maneira, reformar o mundo. Então, pensei direitinho, tá bom? Analise a letra da música a seguir. Sol, lua e estrela. Quando a lua chega, de onde mesmo que ela vem? Olha só uma pergunta. Quando a lua chega, de onde mesmo que ela vem? Quando a gente nasce, já começa a perguntar: quem sou eu? Quem, quem é? Não, quem sou? Quem é? Onde, onde e que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar: para onde é que eu vou? Qual é? No que e que isso vai dar? Então, quando a gente acorda cheio de perguntas, né? Cadê a lua que não está aqui? Por que, que o sol nasce, a lua se põe? Por que
que da onde o sol vem, como aqui na música, na cantiga está dizendo, da onde a lua aparece, quem sou, quem é, onde é que estou, né? Então já aparecem várias perguntas. E essa aí é uma letra de uma música, nós vamos analisar ela. Você já fez perguntas como essas da letra da música? Quais? Conversa vai, conversa vem. O que é uma pergunta? Por que nós fazemos pergunta na vida? Você sabe o que é uma pergunta? Você pode dizer que é para uma pergunta, uma curiosidade que você tem de alguma coisa, né? Ou porque fazemos pergunta na vida? Para nos informar, porque eu não sei o que foi, o que é, dependendo da pergunta, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei de onde vem, como o sol aí, né? Não sei de onde o sol vem, da lua, então a gente faz pergunta. E na escola? Quando fazemos pergunta, quando nós temos dúvidas, né? Nós temos dúvidas em alguma palavra, nós temos dúvidas naquele conteúdo, nós temos dúvidas de alguma coisa, nós fazemos perguntas até para os nossos amiguinhos, né? Onde você mora, qual o número da sua casa, qual é o seu telefone. Eu vejo vocês aí querendo notar um telefone do outro, como o Wagner, né? O Wagner queria porque queria o telefone do Kaique. Até para falar com ele, então ele fez uma pergunta, qual é o seu telefone, Kaique? E vocês gostam de trocar esse negócio de telefone para se falar um com os outros, né? Perguntas são felizes? Sim, tem perguntas felizes, tem perguntas tristes, tem perguntas que não é a hora de perguntar, né? Tem que saber a hora de fazer uma pergunta e tem que saber a hora de calar. Porque tem pergunta que não vai caber naquele momento, naquela hora. Então, nessa hora não é hora de fazer uma pergunta. E agora, crianças, eu vou deixar vocês com um vídeo de Van Gogh. Como era o Van Gogh até desde o dia que ele nasceu. Uma curiosidade muito bacana, um vídeo muito legal. Já que falamos tanto de Van Gogh, né? Então, vou deixar aí com vocês esse vídeo. Prestem atenção. Não, minto. Esse vídeo aqui não é de Van Gogh. Esse vídeo aqui é de fazer perguntas. Van Gogh, creio eu que eu já dei, foi na aula passada. Que foi o meninozinho, pequenininho, do cabelinho vermelho, não foi? Isso aqui é o vídeo sem ser o de Van Gogh. Tá combinado. Doroteia, cadê o amigo do Ludovico que ia contar as histórias? Ele não ia contar, ele vai Mas contar. cadê? Calma, olha só, relaxar e olhar para o horizonte que... Tá chegando! Beleza! Doroteia, Filomena, pessoal, este é o Paulo Federal. Olá, Tudo bem? Essa é a Tina. Tina! A Tina já tá arrancando as suas Sai coisas. daqui, Tina, não Desculpa, vai me arrancar as Paulo. coisas. Você não concorda? Eu quase fiquei pelado. Você nem conhece o rapaz, será que eu te conheço? Mané, Você é mais tranquila? Eu sou... E a sua boneca? Ele é bem tranquilo, é centradinha. Então tá bom. Vocês já viram como apareceram aí várias perguntas, né? Ele perguntou da boneca dela, ele perguntou cadê que não vem, como é o nome dela, se apresentou. Já apareceram várias perguntas aí. Muito prazer. Prazer é meu. O meu nome é Doroteia. é o máximo que ela consegue de contenção, não é? Exatamente, mas é nesse caminho. Tá bom. E que horas vai começar a história, Paulo? A hora que vocês quiserem. Então pode ser... não pode ser agora, não. não pode, Desculpa, não pode. Filomena, sabe, Paulo, tá faltando chegar alguém ainda. Tá vendo? Eles iam para que hora começar a história. Não pode ser agora. Aí ele perguntou por quê. Já é uma pergunta. O Então você tá... boi. Vai entrar um boi aqui? Boi? É um boizinho. Mas eu nunca Mas vi tem isso um boi aqui. aqui? É muito grande. Cadê o boi? Também não sei, isso novo aqui também. Tem muita coisa vermelha aqui. Outra pergunta. Cadê o boi? Tá vendo como é cheio de perguntas? O mundo é feito de perguntas, crianças. Histórias para boi não dormir. Muito legal. Lá vamos nós. Começa! Eu tô nessa! As 3 Perguntas. Um conto em inglês.
Bom, há muito tempo atrás, na Inglaterra, vivia um monarca chamado João. E ele tinha muitos súditos, né? Entre eles, o Abade de Canterbury. Abade de Canterbury. Era um homem muito vaidoso, muito falado. Desculpa, Paulo. Oi. Que é abade de Canterbury? Abade de Canterbury. O Abade de Canterbury é um súdito do rei João. Ele... Tá vendo? Ó, teve uma dúvida. Ele perguntou, foi uma pergunta. E essa pergunta veio para quê? Para tirar a dúvida dele. O que era o abade, né? Abade, não sei o que ele disse. Mas foi uma pergunta que ele estava com dúvida. Então, essa pergunta aí veio tirar a dúvida que o Lodovico estava com ela. Cuidava das abadias, esse tipo de coisa. Um abade. Presta atenção, Nicolau. Um súdito. Um súdito. Esse súdito era muito vaidoso e um dia falou: o meu palácio é muito mais bonito do que o do monarca. Quando o rei João ficou sabendo, ele ficou muito furioso. Mandou imediatamente chamar o abade de Canterbury. O abade se apresentou e o rei disse: ouvi dizer que você está se gabando por aí. E isso é crime. Crime contra a majestade. E será punido com a sua própria vida. Calma. É uma história. O abade ficou desesperado, tipo você, assim. Aí ele se ajoelhou no chão e falou: por favor, vossa majestade, eu suplico vosso perdão. E o rei, então, se fazendo de generoso, disse: eu lhe perdoarei se você responder as minhas 3 perguntas. Nossa! Tá vendo? 3 perguntas. O rei perdoará o súdito se ele responder 3 perguntas. Tá vendo como até em histórias tem perguntas, crianças? 3 perguntas E mandou a primeira. A primeira era a seguinte: sentado em meu trono, com minha coroa na cabeça, meu cetro na mão, quanto valho em dinheiro? Oi. Valo de valia de valor. Quanto que ele valia em dinheiro? O rei! Nossa, quanto valia o rei com coroa, etc. Paulo. Tá vendo? Quando tem uma dúvida, pergunta, como ela levantou e perguntou, né? O que valia em dinheiro. Quanto vale? Ai, mas essa resposta eu também não sei não. Vamos ver qual é. Deve valer bastante. E aí mandou a segunda, não era só uma, eram 3. Lá vai a segunda. Em quanto tempo dou a volta ao mundo montado em meu cavalo? Vou dar a volta no mundo. Coitado do cavalo. E aí mandou a terceira. O que estou pensando aqui agora? Nossa. Gente, tudo é pergunta difícil, né? Para a gente saber o que é que o rei estava pensando agora, naquele momento, é muito difícil essas perguntas. E quantos meses ele durava para dar a volta ao mundo com o cavalo dele? Eita, será que esse súdito vai conseguir responder as perguntas? O abade ficou sem saber o que fazer. Eu também. Ele tinha certeza que jamais conseguiria encontrar resposta. Eu também não conseguiria. Então ele falou assim: Conseguiria, mas... Vossa Majestade, por favor, eu suplico, me dê 3 dias para que eu possa encontrar as respostas para tais perguntas. Então, o rei, certo de que o cara jamais encontraria as respostas, falou: ok, você tem 3 dias. Ele saiu desesperado. Aí ele procurou cientistas, feiticeiros, procurou mágicos. Ninguém conseguiu ajudar. Nem o papai e a mamãe, nada. Nem o papai nem a mamãe já estavam falecidos também. Ele tentou falar com eles, mas não Doroteia, conseguiu. E aí o que ele fez? Ele voltou para casa, deschavido, né? Triste da vida. E quando estava chegando perto do seu castelo, ele passou ao lado de um pastor. Tá vendo aquele capítulo que a gente viu? Perguntas são felizes, perguntas também deixam a gente triste. Esse daí ficou triste, porque ele não sabia o que responder. Ele não sabia as respostas. O rei fez 3 perguntas e ele não sabia. Então, existem perguntas que deixam a gente feliz e perguntas que deixam a gente triste, né? Dele, que cuidava das ovelhas dele. Aí o pastor percebeu aquela fisionomia, né? E falou: qual é o problema, meu amo? Qual que é a fisionomia? Assim, ó. Você pode repetir pra gente? Nossa, ele estava arrasado. Foi arrasadíssimo. Tipo, eu E também o pastor que perguntaria. trabalhava com ele percebeu a situação e falou. Aí o abade explicou que estava numa situação ruim, difícil, que era muito perigosa, inclusive. Ele ia perder a cabeça, gente. Literalmente. Literalmente. Aí o pastor teve uma ideia. Veja, somos da mesma altura, do mesmo porte físico. Amanhã,
eu vou no seu lugar. Eu vou fantasiado de monge, disfarçado, ele nem vai perceber, o rei João. E aí o abade falou, tudo bem, já estava perdido mesmo, né? Vai no meu lugar. Então, no dia seguinte, o pastor colocou uma roupa de monge, chegou diante do rei, ajoelhou-se diante do rei, e o rei disse, vamos logo, direto às respostas. Responda sem titubear. Titubear. Sem titubear, direto ao assunto. Sentado em meu trono, com minha coroa na cabeça, o meu cetro na mão, quanto valo em dinheiro? Quanto vale? E o pastor pensou um pouquinho e mandou. Se o nosso Salvador foi vendido por 30 moedas, você vale 29. Tenho certeza que uma moeda a menos que o nosso Salvador não vai fazer falta, né, rei? O rei gostou da ideia. Ele riu. O rei riu, falou assim, eu não sabia que valia tão pouco. Mas gostei. E mandou a segunda. Ó, já tá 1-0, hein? Quanto tempo... Silêncio, o rei vai falar. Quanto tempo levo eu para dar a volta ao mundo em meu cavalo? Aí o falso abade pensou e falou, deve levantar-se bem cedo, Vossa Majestade, montar em seu cavalo e seguir o sol. Quando o sol se pôr, aguarde. Assim que ele nascer novamente, terá dado a volta ao mundo em 24 horas. O rei falou assim, não imaginava que dar a volta ao mundo fosse tão rápido. É verdade. 2-0? 2-0. Pastor! Mas vamos para a terceira e última pergunta. Calma. O rei deu aquela risadinha. Como que é risadinha? Risadinha sarcástica. De lado, assim. E disse, o que estou pensando agora? E aí o abade Explicou. foi direto. Pensa que está falando com o abade de Canterbury. Mas, na verdade... Aí ele tirou o capuz e falou, está falando com um pastor de ovelhas. Aí o rei se abriu nas gargalhadas. Começou a rir e falou assim, eu gostei de você. Você está perdoado por essa farsa. E mais, o seu amo também está perdoado graças a você. Volte para o seu pastor, para o seu pasto, para as suas ovelhas e leve esse saco de dinheiro com você. E avise o seu amo que jamais ande por aí se gabando demais. E essa... Tá vendo? É uma lição de vida. Jamais ande por aí se gabando demais. Que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Tá vendo? Nós somos seres humanos, temos que ser humildes. Porque tem uma boneca melhor do que a de fulana. Não. Se você tem sua boneca e você leva a sua boneca para brincar no colégio, não é para se desfazer das colegas, né? É para brincar. Eu vou levar minha boneca para mostrar que a minha boneca é melhor do que a da fulaninha. Não é assim. É a história, as 3 perguntas. E aí, gostaram da história, as 3 perguntas? Vou deixar o restante do vídeo com vocês, para vocês ouvirem mais um pouquinho, tá certo? Se quiserem repetir, pode voltar o vídeo, mas vocês estão vendo que as 3 perguntas foram muito divertidas e as respostas foram interessantes. Aqui eu termino a nossa aula de filosofia, deixando um beijo, um abraço para vocês, tá bom?